Boa noite, companheiros do Centro Espírita Chico Xavier. Prazer estar tendo essa oportunidade de conversar com vocês. Eu me chamo Márcio, resido em Itaperuna. Atualmente estou presidente do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. E aproveitando o momento, né, que a gente tem dito assim, muito mal a respeito da pandemia, mas é momento de louvar essa oportunidade, porque abre a possibilidade de estarmos realizando esse evento, né? Eu aqui de Itaperuna e vocês aí de Búzios, de longe, geograficamente, né, distante de Itaperuna. Então, vamos agradecer por conta disso. Cabe a mim fazer a leitura da página e, posteriormente, a nossa presencial. Eu escolhi, então, da obra Fonte Viva, a página Acordar e Erguer-se. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Paulo aos Efésios 5,14. Há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. De maneira geral, assemelham-se a mortos preciosamente adornados. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Isso, no entanto, é insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma na posição horizontal da ociosidade. É preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Esforcemo-nos por alertar os nossos companheiros adormecidos, mas não olvidemos a necessidade de auxiliá-los no soerguimento. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Não basta recomendar. Quem receita serviço e virtude ao próximo, sem antes preparar-lhe o entendimento através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integral conhecimento acerca de determinado e valioso livro, sem antes ensiná-lo a ler. Disse Paulo: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. E nós repetiremos: acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Elevemos então o nosso pensamento a Jesus,
neste dia em que comemoramos na sociedade atual o Dia de Finados, em que mentalmente somos convidados a pensar, a emitir vibrações de amor aos nossos entes queridos, que cada companheiro que neste instante se coloque na condição de necessitado, que possa receber dos altos, da espiritualidade amiga, as bênçãos salutares aos seus males e sofrimentos. Que a bênção do Cristo nos envolva a todos neste instante, nos intuindo e nos levando ao entendimento produtivo dos seus ensinamentos. Se conosco, Jesus, nos ampare, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Companheiros, oportunidade de estar conversando com vocês, ela é muito oportuna. Eu quero aqui lembrar situações em que aquele que convive no ambiente espírita, em reuniões em que a espiritualidade se apresenta, vai entender o que eu estou querendo dizer. O quanto tem sido comum recebermos companheiros em espírito que lamentam, que pedem auxílio, buscam ajuda. Muitos espíritos são atendidos nas casas espíritas, chorosos, em sofrimento, e às vezes até irritados, nervosos, angustiados, pelo fato de chamarem os seus entes ainda encarnados e não obterem respostas e não serem atendidos ao chamamento. Muitos são os espíritos que, em espírito, reclamam a prisão, trazendo essa impressão para nós, a prisão do corpo ao corpo em estado de decomposição, dizendo sentir o odor, dizendo sentir a decomposição da carne. Não são raros, são muitos os casos em que percebemos o quanto essas impressões falam ainda de forma muito forte, muito marcante, presente nos companheiros que desencarnam. E o que a gente vai tentar fazer nessa noite é construir uma ideia em relação a finados, não se limitando especificamente ao título, obviamente, porque em pouco tempo teríamos aí uma explicação lógica dentro da doutrina espírita para tanto, mas aproveitar o ensejo e levá-los a uma reflexão, que é o meu interesse e a minha proposta nesta noite. Pensar que mais de 160 mil pessoas desencarnaram no ano de 2020 por conta da Covid-19, isso sem entrar em outros casos, me limitando simplesmente à pandemia.
E uma pergunta que nós precisamos nos fazer seria sobre quais condições. Sobre quais condições esses companheiros fizeram a sua passagem. Uma vez que há o distanciamento, há o impedimento da família próxima, né, de ficar próxima ao indivíduo que está em tratamento, sobre quais condições, né? Essa é uma questão que nós precisamos trabalhar. A morte se apropriou de um novo contexto. Os velórios já não podem acontecer, ou se acontecem, são limitados por um relógio. Os enterros acontecem de várias maneiras. Nós vemos valas múltiplas sendo abertas e os corpos sendo lançados no sentido sanitário da preocupação com a saúde coletiva. Os nossos entes, eles passam por esse tipo de situação, e nós, acostumados àquela rotina, nos perdemos também, de certo modo, dentro de um contexto que acabou sendo diferente para todos nós. Disse para todos nós porque, inclusive, para aquele que foi, né? Para aquele que desencarnou. As visitas aos cemitérios, então, elas precisam cumprir e são regradas por um protocolo necessário. O álcool em gel, o distanciamento, a máscara, passaram a fazer parte do nosso, entre aspas, contexto de morte. Percebam que, diante desta realidade, nós também estamos sendo convidados a repensarmos essa construção cultural, social, que cala ainda muito forte em nós. É um convite a repensarmos tudo isso. A pandemia, dentre tantas manifestações e oportunidades de reflexão que tem nos gerado, nos propiciado, em se tratando do tema de abordagem hoje específica, que é finados, também tem nos propiciado repensar a nossa conduta em relação à morte, em relação ao sepulcro, em relação à nossa lida com a morte. Eu quero trazer aqui uma historieta. Ela não é espírita, era de uma autora conhecida, Ruth Rocha, denominada A História de Alvinho, e tem um subtítulo chamado A Coisa. O Alvinho foi à casa da sua avó para buscar uma bicicleta. Uma casa de arquitetura antiga e que havia um porão. E o Alvinho, então, desce os degraus do porão, da escada, né, que dava acesso ao porão, e sobe correndo dizendo que havia um monstro no porão. O pai do Alvinho, que estava também na casa, e diz aí a história que todo pai tem que mostrar que é muito corajoso para o seu filho, desce também os degraus
o pai do Alvinho fumava. E não diferente do Alvinho, sobe também os degraus da escada dizendo que havia sim um monstro lá embaixo e que ele soltava fogo pela boca. A avó do Alvinho, o terceiro elemento da história, chama a atenção dos dois, desce lentamente os degraus e na metade da escada abre uma janelinha. Essa janelinha, então, traz luminosidade para dentro da sala, para dentro do espaço, e os três puderam perceber que o que havia, de fato, era um grande espelho que havia sido coberto por um lençol e que esse lençol havia se despreendido e que, na verdade, cada um estava vendo a sua própria imagem distorcida no espelho. Nós temos várias possibilidades de análise da história, mas eu quero trazer aqui para a gente pensar nos três estágios que as personagens da historinha nos possibilitam pensar. O Alvinho, na sua infância, no olhar de uma criança, o pai na sua juventude e a avó trazendo aí a serenidade da maturidade, né? De alguém com uma experiência de vida capaz de trazer à realidade o foco, os dois companheiros e os dois momentos relacionados à nossa existência, trazer essas duas experiências para o ponto, para a retidão. Todos nós, em se tratando de morte, passamos por esses três estágios. O estágio do medo absoluto, o estágio do desinteresse ou da falta de percepção, do ignorar, até atingirmos a maturidade espiritual de compreendermos que a morte é simplesmente uma passagem, um momento de transição da vida material para a vida espiritual, que é, segundo os ensinamentos espíritas, a verdadeira vida. Podendo chegar ao ponto de entendermos, se quisermos, de que, na verdade, quando estamos encarnados, nós estamos mais mortos do que nunca. Mas, enfim, é uma reflexão inicial para que possamos desenvolver, então, o nosso estudo. Didaticamente, eu vou tentar aqui trabalhar com vocês, trazendo algumas curiosidades em relação à data, envolver logo após conceitos doutrinários, que aí eu trago para embasar o Livro dos Espíritos. E em meio a tudo isso, a gente vai trazendo aqui algumas provocações. Provocações no sentido de forçar a reflexão de quem está conosco, de quem esteja participando desse momento. Então, como surge, né? Então, a gente vai ter a informação histórica de que a ideia de comemorar o dia 2 de novembro como dia de finados
produzido no século X. Então já tem bastante tempo, né? Pelo abade Odilo de Cluny. Cluny seria a região. O abade ele traz o dia 2 de novembro para o mundo ocidental, na Idade Média, com uma proposta. Ele traz essa ideia como uma proposta, né? E o objetivo era dedicar orações e homenagens àqueles que faleceram. Obviamente que, por se tratar de uma realidade vinculada à religião católica, nós vamos entender mais adiante o porquê disso também, né? Mas então o objetivo era esse, era homenagear os mortos, que é um dogma da religião católica, definido no Concílio Ecumênico de Florença e Trento, no século XIV. Vamos encontrar, é bom que se traga também essa informação, desde o século II, essa manifestação por parte dos cristãos à época. Então, observe que a ideia de homenagear os mortos, ela precede muito, né? O século XIV, ela precede em muito o século X, quando é instituído o dia 2 como dia de finados, no sentido de homenagear. De todos os povos da antiguidade, lembrar vocês que eu tenho que ter uma colinha porque é muita informação, né? E a gente ter a certeza aqui da pauta. Mas de todos os povos da antiguidade, os egípcios eram os que mais veneravam seus mortos. O costume de sepultar surge com os hebreus. E lembrar dos sepultamentos nas grutas, né? E na pesquisa a gente entende o porquê, em função da aridez e do solo muito duro da Palestina. Mas, enfim, os cemitérios mais antigos do planeta, eles datam de 60 mil anos antes de Cristo. Então a gente vai ver que essa prática não é atual. Ela é bem antiga, de ter, né, o culto ao seu ente querido. Obviamente que isso veio tendo uma série de alterações, muito por questão de saúde, né? Fato é que em alguns momentos nós tivemos os entes queridos sendo enterrados no próprio quintal da casa. Em outros momentos a igreja serviu, né, o espaço da igreja serviu como espaço de sepultamento também. Então nós temos aí várias situações históricas que demonstram claramente essa preocupação. Os celtas, que acreditavam na continuidade da vida após a morte, eles reuniam-se em suas casas no dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, né? De acordo com o preceito católico. E reuniam para homenagear e evocar os que haviam partido. Para os budistas na Tailândia, é feito procissão, canta-se músicas, tem desfile de máscaras, para homenagear e lembrar os mortos. No Japão se faz oferenda de arroz e algas para alimentar as almas dos mortos.
o luto no século XVIII e XIX, eles ocorriam durante um ano todo. E durante um ano todo a esposa, né, ela se vestia com roupas pretas e o homem usava uma tarja preta na manga ou no bolso da camisa. São curiosidades para a gente entender que essa comemoração ela é atemporal, né? E que nós, inseridos nesse contexto, vamos hoje tentar entender finados como uma situação muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Mas vamos lá. Ó, no México, finados é tratado com festa. Uma festa de 3 dias. Acredito que as almas dos mortos visitam seus parentes e por isso eles culturalmente acabam zombando da morte em meio a enfeites, fazem lá os seus oratóriozinhos dentro da própria casa, lembram do ente querido através das fotos, né, das imagens. Enfim, na China, há mais o processo de cremação, como forma de preparar o espírito para a próxima reencarnação. Entre os gregos e romanos, aí é interessante frisar esse momento, entre gregos e romanos, as cerimônias aos mortos não se limitavam ao enterro, mas se perpetuavam entre os cuidados familiares ao túmulo de seus antepassados, levando-lhes refeições fúnebres. Em reconhecimento, essas almas tornavam-se divindade que protegiam seus descendentes. Não pegando pelo todo, mas dá para a gente perceber a relação com os dias atuais, dentro de um contexto social, dentro de um contexto político. Nós estamos extremamente relacionados a isso. E por quê, né? Para nós espíritas, e eu já posso estar antecipando essa colocação, porque acho que é importante e oportuna, para nós espíritas, nós precisamos entender que nós vivenciamos muitos desses momentos. Querem ver só? De acordo com a doutrina católica, eu não vim aqui para falar, né? A proposta não é falar de catolicismo, mas eu preciso buscar na história o entendimento para logo após, com o conceito espírita, a gente entender toda essa realidade. Daí a minha proposta inicial. Mas vamos lá. Ao morrer, o indivíduo passa por um chamado juízo particular, e esse juízo, né, o juiz, quem será? Será o próprio Cristo. Isso dentro da profecia ou dentro do conceito católico. E a ele caberá dizer, né? Quem vai para um lado ou para o outro, se vai para o céu, para o inferno ou purgatório. E essa ideia de céu, inferno e purgatório, tratado na obra O Céu e o Inferno, para nós, ela é bastante clara, né? Ela é apresentada de uma forma muito clara. Mas para nós ainda seres presos a uma série de situações atávicas, é o nosso passado, é o nosso homem velho falando mais forte, essa ideia de céu, inferno e purgatório ainda, durante um bom tempo, ainda ficou muito latente. E em alguns casos, eu quero acreditar nisso, ainda se faz muito latente. E qual era a finalidade, qual foi a proposta criada pela Igreja Católica, no sentido de levar
ou oportunizar às almas que se encontravam no purgatório a possibilidade de sair de lá, através de uma melhora, através da oração. Então nós vamos ter relatos na história de grandes fortunas que eram pagas com o pedido de oração, no sentido de salvar aquela vida. Nós tivemos isso, historicamente falando, sendo trabalhado, sendo tratado de forma real dentro do nosso planeta, e não nos espantemos, nós fizemos parte disso tudo. Nós também tivemos a comunhão com esse entendimento. Nós também pagamos muitas orações para que os nossos entes ou algum ente nosso querido fosse atendido e libertado. Vivemos esse tipo de situação. Agora, é importante, e aí sem crítica nenhuma, porque a proposta não é essa, é justamente fazer uma análise histórica, é um estudo. A proposta maior é trabalhar em nós essa libertação. A doutrina espírita é uma doutrina libertadora, né? mas de uma forma consciente. E quando a gente traz aqui a proposta de entender a morte relacionada a finados, eu preciso trazer também a ideia, o estudo sobre a encarnação. E partir daí para a gente fazer, então, um relato. Na obra Missionários da Luz, no capítulo 13, nós vamos encontrar uma personagem chamada Segismundo, em que ele está ali sendo assessorado para promover o seu retorno à pátria material, né, à Terra. E trazendo aqui mesmo como informação, quero crer que muitos tenham já essa leitura, mas observa que o relato é assim: espíritos construtores orientam sobre magnetização a Segismundo que ele pense de forma gradual para que ele se sintonize, para que ele pense numa pré-infância, feto, se faça pequenino. Eu até aconselho, vou abrir um parênteses aqui, aconselhando a leitura, para que se entenda num contexto mais completo. O que eu quis trazer foi a ideia. Então, por isso que eu estou sendo bem pontual. Então, que se fizesse pequenino, que imaginasse a necessidade de tornar-se criança, até que é levado à redução de uma célula ovo, tendo aí a sua mudança do corpo perispirítico, tendo condição de reencarnar. Márcia, por que você está falando de encarnação, de reencarnação, nesse momento? Para tentar iniciar uma trilha. Porque de tudo o que nós planejamos no plano espiritual, que é sempre positivo em benefício a nós mesmos, de tudo aquilo que nós conseguirmos realizar,
do início do nascimento até a nossa falência física, a nossa morte física, contará a favor ou não a nós. O espírito, nós sabemos disso, ele planeja seu retorno, seu retorno à pátria espírito, na pátria física, à Terra, o seu nascimento, a sua trajetória na Terra. E a partir daí, nós podemos trazer aí para nosso entendimento a grande questão a ser avaliada, mesmo em tempos atuais. O que é que nós estamos fazendo da nossa existência, do momento em que nós ressurgimos na Terra, até o momento em que nós ainda iremos? O que é que estamos fazendo? Como é que nós avaliamos, ou temos nos avaliado, enquanto ser na Terra, no sentido e tendo entendimento macro de que a vida ela não se encerra com a morte física? Como é que nós temos nos organizado nesse sentido? Então, quando nós saímos de uma proposta histórica de entender finados, de compreender a leitura pragmática, religiosa que existe, agregada à religião católica, e que nós ainda estamos e nos encontramos presos a essa rotina de vivenciarmos ou de configurarmos o dia 2 de novembro como o dia especial para se ter essa expressão ou demonstração de carinho aos nossos entes amados que já desencarnaram, é necessário que a gente pense o que estamos fazendo. Entender toda a complexidade desse retorno, dessa possibilidade de estar no plano terrestre, e a responsabilidade que nós assumimos a partir do instante em que, uma vez planejado, ignoramos por completo e fazemos outra opção, outra escolha. Livre-arbítrio existe, deve ser respeitado, e na verdade o que a gente deseja nesse instante é simplesmente fazer um chamado, fazendo alusão mesmo à mensagem inicial: mortos na horizontal, mortos na vertical. Se eu pensei em retorno, eu preciso pensar no desligamento. Desligamento esse que nós vamos, de forma clara, dentro da doutrina espírita, entender como a morte física, morte orgânica, né? O físico vai acabar, vai se decompor, mas o espírito, esse, continua. E na questão 149 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos companheiros: que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos, de forma muito objetiva, também dizem: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartará momentaneamente. Em relação a esse desligamento, se ele é doloroso, né, se a separação da alma e do corpo, se é dolorosa ou não, os espíritos também dizem que não. Que o corpo, ele quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Agora, é bom a gente trazer esse entendimento,
de que nós, enquanto espíritos em evolução, nós não devemos pegar a resposta como um todo, né? Até porque dependerá extremamente do que eu venho fazendo, de como eu tenho construído a minha existência na Terra, o meu futuro. Então, dizer, no momento da separação, esse espírito sofre, não vai sofrer dor física, porque o físico já não existe mais. Mas nós somos isto. E se o pensamento estiver embotado, se o pensamento estiver vibrando em sintonia inferior, essas impressões chegarão ou farão parte da minha composição espiritual. Para quem também tem a possibilidade de frequentar reuniões espíritas de atendimento a espíritos sofredores, também entende claramente isso na prática, vivencia esse tipo de relato de espíritos que chegam manifestando o incômodo da dor, que se comunicam relatando épocas longínquas, pretéritas, né? A nossa, muito comum termos atendimento aqui na casa de espíritos ainda presos ao sofrimento da escravidão, espíritos ainda presos ao momento em que foi alvejado, em que foi cortado. Obviamente que a partir da conversa e da ação dos companheiros espirituais, o atendimento, o socorro, ele é levado. Mas o que fica para nós, enquanto expressão, enquanto estudo, é o momento da manifestação do sofrimento do companheiro. E em muitas das vezes nós vamos ter o relato relacionado à sua prisão mental às coisas materiais. Porque o que é que vai facilitar a libertação desse espírito nesse momento? As suas ações, o pensamento equilibrado e a moralidade desenvolvida. É um conjunto. Então, o desencarne pode ser tranquilo? Pode. Pode e acontece. Ele pode ser tumultuado? Sim. Porque depende de mim. Depende de como eu tenho me preparado para esse momento. Estou falando aqui de neurose, psicose, de repente, criar aí um recalque em relação à morte, não. É viver cada dia buscando a sua melhora, que é a proposta para nós espíritas, né? O Richard Simonetti, ele traz aqui na obra Quem Tem Medo da Morte algumas situações de infarto, de morte por câncer, o idoso, um acidente violento, a tragédia violenta de forma coletiva. E aí a gente aproveitou desses casos e lançou-se o seguinte questionamento, né? Que na verdade aqui a proposta é fazer pensar qual desses ou quais desses desencarnes aqui, dessa forma de desencarne, nós
teríamos assim condição de eleger como o mais favorável à nossa passagem. E nós vamos chegar à seguinte conclusão: não tem, né? Não existe. Não existe primeiro porque eu não sei o que foi planejado, não tem lembrança. E a outra, e decisiva, né? Não sei como cada um de nós tem se preparado para esse momento da passagem, de como será o umbral vivenciado por cada um de nós. Os espíritos nos dizem, né, que nós passamos por esse momento de perturbação, nós nos deparamos com esse tipo de realidade e cada um de nós vai permanecer nessa frequência durante um tempo maior ou menor, dependendo daqueles 3 fatores que já foram apresentados. O que eu tenho construído? As obras que eu tenho para apresentar? Valor moral? Como é que eu tenho desenvolvido isso? E como mentalmente eu tenho me preparado? Eu trago aqui a lembrança da passagem de Bezerra de Menezes. O relato é muito mais bonito do que eu vou contar, eu vou apresentar de forma sintética, mas quando Celina, que é emissária de Maria Santíssima, vem despertar Bezerra de Menezes, e Bezerra desperta como se tivesse despertado de um sono. Dá para a gente imaginar isso? Despertamento desse espírito no plano espiritual, o umbral, né, a ser vencido, como que isso é caracterizado no momento de Bezerra de Menezes, que simplesmente desperta, acorda. Diante de tantos exemplos que nós temos e que nos chega na casa espírita, de sofrimento, de dor, na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, motivados pela prisão ainda do espírito à materialidade, às coisas materiais. Então, só para retomar aqui o roteiro, na questão 163 do Livro dos Espíritos, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo. Aí diz, imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação, de confusão, buscando entender a passagem do plano material para o mundo extrafísico, levando em conta todos esses fatores que a gente já trouxe para a discussão. Estão finados, na etimologia da palavra, nós vamos ter como fim, como a morte, né? Morreu, faleceu, findou. O que para nós, espíritas, precisa ser visto sob um outro prisma, uma vez que nós temos conhecimento pleno de que o que morre é simplesmente o corpo físico. Eu já estou aqui preocupado com a nossa hora, muita coisa ainda seria possível ser dita, mas eu vou me prender aqui à questão do Livro dos Espíritos, que acho que é importante, porque nos leva a revisitar a obra. Então, na questão 320, que aconselho também a leitura a todos,
do Livro dos Espíritos, nós temos comemoração dos mortos, os funerais. Então, a questão 320 pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? Sensibiliza aqueles que foram? Quando os que estão encarnados se recordam, se lembram deles? Muito mais do que podeis supor, é a resposta. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade da lembrança. Se são desgraçados, serve pelo menos de lenitivo. E aí nós teríamos tranquilamente o entendimento sobre as nossas vibrações, sobre as vibrações que nós emitimos aos nossos entes queridos, cada vez que nós mentalizamos e vibramos neles. O dia da comemoração dos mortos, na questão 321, é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E aí a resposta é: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem no outro dia qualquer. E aqui nós temos, assim, claramente a expressão para nós espíritas do sentido de finados. Na verdade, se nós construímos algum vínculo com o desencarnado, a cada momento que nós pensamos, a cada momento que nós vibramos a intenção a esse companheiro, nós estamos, de certa forma, criando aí uma sintonia, independentemente do dia 2 de novembro. Bom, pelo menos, que se tenha esse dia, para que aquele que ainda ignora a vida espiritual, tenha a sua possibilidade de lembrança, mas sem esquecer que a cada momento, a cada processo de ligação mental e afetiva com o desencarnado, nós estamos criando aí uma ponte de ligação. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas, é a 321A. Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o número de pessoas que estão vibrando em relação aos companheiros, o que justifica a tese do movimento social criado dentro dos cemitérios. Para nós espíritas, há o entendimento claro de que é simplesmente um local, né? E acho que precisa ser entendido dessa forma. Já digo de antemão, sem crítica nenhuma, àqueles espíritas que a gente também tem conhecimento, de que vão lá fazer a limpeza, ou vão lá fazer a sua manifestação de carinho e de apreço àqueles entes queridos, mas nós, por entendimento, já temos a consciência de que é simplesmente um local, né? Um local socialmente falando, e principalmente no aspecto de saúde, extremamente importante. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Aí a resposta também é fabulosa por parte dos espíritos: que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta. Então, se não tem mais relação afetiva, se não há mais o entendimento
Nós vamos ter crenças religiosas que não comemoram dia de finados, não tem essa preocupação, porque imaginam e têm o entendimento de que o espírito, depois que faz a sua passagem, ele está salvo, né? Ele vai para os braços do Senhor. Mas é o respeito que temos que ter. Então, para esses, dificilmente, se o espírito aguardar lá no cemitério uma aparição, uma presença, vai ficar sem essa presença lá, né? Porque a crença é outra, o entendimento é outro. Meus companheiros, faltando 5 minutos aqui, a gente não podia deixar. Então, eu vou fazer só uma observação, abre um parênteses para mim, fazendo favor, dizendo o seguinte: da questão 320 à questão 329, aqui eu aconselho a leitura, ela vai tratar especificamente desse momento, da comemoração dos mortos, dos funerais. E é um espaço extremamente interessante para entendermos e compreendermos esse movimento de finados. E entendermos, nos localizando, né, nos colocando enquanto personagens desse contexto histórico que eu rapidamente trouxe para a nossa manifestação, lembrando aí da necessidade de estarmos nos libertando dessas lembranças atávicas que ainda permanece muito forte em nós, né? É um trabalho a ser feito, a ser trabalhado em cada um de nós, mas vale a pena a leitura e o exercício, obviamente. O entendimento que, Márcio, eu vou chegar no cemitério e os meus entes queridos estarão lá? Se mentalmente você estiver ligado, possivelmente sim. Possivelmente sim. Não é regra. Porque nós não sabemos em que condição o espírito também se encontra. Se ele já entendeu por consciência de que está ali, entre aspas, é uma perda de tempo, ele não vai lá. Porque não há finalidade, não há objetivo. Né? É bom que a gente entenda isso também. Finalizando aqui com o Evangelho, a gente imagina que 1 hora é muito tempo, né? Mas na hora que começa a fala, eu já estou aqui preocupado mesmo com o nosso horário. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, Moral Estranha, eu não poderia deixar de falar, temos lá o tema, né? Deixai os mortos enterrar os seus mortos, e se levado, ou quando levado a ferro e fogo, sem a utilização da razão, nós acabamos aí enxergando um Cristo diferente do que nós temos de leitura. Está em Lucas 9, de 59 a 60. E ao outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permita-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixai que os mortos enterrem seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Fazendo aqui as pesquisas necessárias, de acordo com a tradição, era comum, né, e aí fazendo a distinção entre os termos, né, do sepultamento e do sepulcro, uma coisa diferente da outra. Ao desencarnar, era comum à época embalsamar o cadáver, enfaixar e colocar o corpo no sepulcro. Isso é como se fosse o nosso enterro. Mas depois de 1 ano, alguém da família teria que abrir esse espaço, pegar os ossos, colocar numa caixa, e aí então nós teríamos o sepultamento do cadáver.
Se a gente for trabalhar com a lógica, quando o Cristo faz a proposta, né, para que esse companheiro jovem deixasse que os mortos enterrassem seus mortos, nós não temos aí a clareza de que se o pai já havia morrido, né, desencarnado ou não, se estávamos falando do período de sepultamento, se estamos falando do período do sepulcro, enfim, a questão toda ela é conduzida ao entendimento de que é chegado o momento. É chegado o momento. E o convite que nos é feito em relação a finados é muito mais em relação ao que temos feito na nossa existência. Acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Façamos a nossa libertação. Façamos a construção da nossa vida pautada no Evangelho, no sentido de nos prepararmos para a nossa existência, já que ela não se encerra com a morte física. É o grande convite que nós fazemos a todos vocês nesta noite. Companheiros, eu quero agradecer a oportunidade, dizer da minha alegria, da minha satisfação em poder conversar com vocês. Espero que tenha sido compreendida a nossa fala e rogando ao Cristo as bênçãos necessárias a todos nós, que possamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecido Senhor por mais essa oportunidade, agradecido Senhor por estarmos utilizando dos mecanismos necessários e possíveis para levarmos a tua mensagem aos companheiros encarnados e desencarnados, que temos certeza estão sendo contemplados também neste momento, que as nossas vibrações emanadas de equilíbrio, de amor, possam atingi-los e em paz, Senhor, possamos continuar caminhando em Teu nome, erguendo-nos no sentido de despertarmos a cada dia, a cada oportunidade. Sê conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, companheiros. Um forte abraço a todos.